Bom dia, sexto ano, tudo bem? Vamos fazer uma aula voltada para o sexto? Vamos! Pessoal, essa vai ser a orientação sobre a atividade especial do bloco 2, tá? Nós temos 4 tipos textuais, eu já expliquei isso em sala. Mas vou voltar aqui para vocês. O primeiro é o narrativo, tem o objetivo de contar uma história, tá? Vou colocar só a primeira letra aqui, ó, narrativo. O segundo é o descritivo, descreve um local, uma pessoa, um objeto, por exemplo, características, se é feio, se é bonito, se é grande, se é alto, se é claro, se é escuro. Nós temos o terceiro, que é o dissertativo, que pode ser argumentativo, que é a famosa redação, que é o artigo de opinião, quer dizer, você vai opinar em alguma coisa, ou o dissertativo expositivo, você vai expor alguma coisa, falar sobre alguma coisa sem opinião. Um exemplo é o verbete do dicionário. O que é um verbete? É uma palavra e seu significado. E nós temos o quarto aqui, que é os textos injuntivos, tá? O quarto é um texto injuntivo. O que é um texto injuntivo? É um texto que tenta te convencer de algo. É um texto que tenta te dar conselhos ou obrigar você a fazer alguma coisa. Em geral, são as leis, ou uma propaganda, ou um texto publicitário que te leva a comprar algo, convence você. Tem o objetivo de convencer. Diferentemente da narrativa, que é contar uma história, o injuntivo, ele convence. Bom, mas hoje o objetivo é o narrativo, né? Nós vamos falar sobre a redação. A primeira pergunta aí é o seguinte: o texto possui qual estrutura narrativa? Poética ou prosa? Vamos lá, pessoal, o que é uma prosa? Eu já expliquei isso, inclusive. Não deixem de ler nunca o que a professora coloca sempre em todas as aulas. Aí já tem explicando o que é prosa. Um texto em prosa é um texto que tem um parágrafo, que é escrito em parágrafo. Você pode observar que o texto que você tem aí escrito, a menina, com o título, a menina que desenhava, ele ocupa todo o espaço, igual o texto que está aqui, falando sobre prosa e verso, que tem o título prosa e verso, ele ocupa, olha, esse espaço aqui, ó, não tá dando para chegar aqui no final, ele ocupa, olha, esse espaço aqui no final, todinho, olha. O único espaçamento que ele vai ter, que fica longe das margens, são os espaçamentos dos parágrafos. Olha, e prestem atenção. Vale lembrar para vocês que os parágrafos, eles têm que ficar um debaixo do outro, olha. Direitinho, olha. Quando você for fazer o seu texto, você tem que fazer em prosa, vai ser sempre assim, olha. Você vai... tem menino que faz isso aqui, ó. Ele vai fazer esse balão assim, ó. Menino escreve assim, ó. Perceba bem que você tem, quando a professora fala, gente, tem que obedecer a estética do texto. Quer dizer, se ele começa aqui, se ele começa aqui, ele tem que também começar aqui, né? E aqui. Aí, se você dá o espaço do parágrafo aqui, todos têm que ficar um debaixo do outro, olha. A professora fez torto, mas você entendeu. E o menino não entende que, da mesma forma, quando eu, por exemplo, peço para fazer uma redação ou construir um parágrafo, que vocês vão construir o parágrafo, ele também tem que terminar todo no mesmo local, olha. Aí o que o menino faz? Ele termina uma linha aqui, a outra ele vem aqui, não é porque terminou o parágrafo, não. Continua o parágrafo.
Tá vendo que ele só termina aqui antes se for o parágrafo? O menino não. Não terminou o parágrafo, ele vem cá, ele vai cá, ele vem cá de novo. O texto dele fica todo assim, ó. Por que que ele faz isso? O texto das 12 linhas que ele quer, né? Aí ele faz esse buraco aqui, ele não dá o espaço só dos parágrafos, não. Olha, quando termina um parágrafo, não. É aqui, não terminou o parágrafo, ele termina a linha aqui. Aí ele termina a outra aqui, aí ele termina o parágrafo aqui. Por que que ele faz isso? Ele faz isso para o texto ficar das 12 linhas que foi pedido, né? Aí ele faz isso, mas não pode. Um texto em prosa, ele tem que fazer o quê? Então, pessoal, olha, um texto em prosa, o único espaço que ele espaçamento que ele dá é quando é parágrafo e quando termina, olha, os parágrafos. Tirando isso, ele sempre vai iniciar e começar no final, no início e no final das margens. Agora o verso já não respeita as margens, né? Geralmente ele é centralizado ou ele é centralizado, ou ele é à direita, ou ele é à esquerda, né? Ele não obedece essas linhas aqui no início e no final, não, ok? Então, a pergunta é, ele tem, o texto possui qual estrutura? De prosa. Por quê? Porque ele é um texto em prosa, porque ele possui parágrafos e obedece as linhas aqui, ó, completa as margens, aqui já tá a resposta, olha, porque ele utiliza as margens completas da folha, que está agrupada em frases, períodos, orações, parágrafos e capítulos, aqui, ó, a resposta para vocês, olha, desculpa, olha cá a resposta para vocês, ó. Tirem print, olha. Se vocês quiserem, esta aqui, olha, é a resposta, olha. A pergunta é, o texto possui qual estrutura narrativa? Prosa. Por quê? Um texto pode ser narrativo em verso? Pode. Mas ele está escrito em verso? Não. Em geral, um texto narrativo é escrito em prosa. Por quê? Porque ele está agrupado, né? Ele está em texto corrido, utiliza margens completas da folha, que está agrupada em frase, períodos, orações, parágrafos, ok? Não em capítulos, porque não tem capítulos. Então, você não vai colocar a justificativa, porque é uma prosa, é porque está ocupando todo o espaço da margem completa da folha, e está agrupada em frases, períodos, orações, parágrafos. Essa é a resposta da letra A. Legal, né? E aí nós vamos para a letra B, que pergunta o seguinte, para localizar, né, quais parágrafos são, aí nós temos aí quais são os parágrafos que representam a introdução, desenvolvimento e conclusão. Então vamos lá. Quais são os parágrafos que apresentam introdução? São aqueles que apresentam o local, as personagens, né? O local, as personagens, o tempo e o espaço. Eu vou dar uma dica para vocês só dessa primeira. Nós podemos perceber aí, ó, se você for localizar aí, que do parágrafo 1, como que eu sei que é parágrafo, Gisele? Porque deu espaçamento. Deu espaçamento da margem é parágrafo. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto são o quê? Fazem parte da introdução. Por quê? Porque eles apresentam o personagem, o espaço, como que tá o local, o dia, tá? O desenvolvimento, você vai perceber que ele vai começar a partir do sexto, que começa assim, ó. Mas à medida que Isabela crescia, a sociedade também crescia, mas tinha um problema. Aí ele começa a narrar, esclarecer a trama,
Desculpa, ele começa a narrar as ações do personagem, ele dá um suspense, olha, quando fala assim, mas tinha um problema é um suspense, né? Você não sabe que problema que é. E culmina num clímax. Esse clímax pode ser quando acontece o problema, quando dá o desfecho do problema. Pode ser a morte do personagem, ou algo de ruim que aconteceu, né? E aí você vai descobrir, tá? Você vai falar quais são os parágrafos que é o desenvolvimento com o clímax, quer dizer, o que mais de ruim aconteceu, algo de ruim que aconteceu, ou algo de bom, né? Por exemplo, num romance, num texto de romance, o clímax pode ser o beijo, né? O clímax pode ser a pergunta, você quer namorar comigo? E aí a solução, a conclusão sempre vai ser o desfecho. E aí? Ele quis ou não quis namorar? Aí, num texto narrativo que conta uma história de amor, o desfecho é o sim ou não. Numa narrativa de terror, é se morreu ou não aquela pessoa. E aí, qual foi o desfecho? Em quais parágrafos demonstra o desfecho? Isso vai ficar a cargo de vocês, tá? Já foi explicado. Isso aí é a pergunta da letra... da letra B, tá? Eu já esclareci aqui quando eu falei sobre o verso, eu esclareci a letra A, e sobre a letra B, já esclareci também. Eu já esclareci a letra B, já expliquei a letra B. E aí nós temos, perguntando, a letra C, que vai perguntar sobre o personagem, né? Que vai perguntar sobre o narrador. Bom, pessoal, existem 3 tipos de narrador. Eu não vou mentir para vocês. Mas eu vou explicar 2, porque ele está perguntando sobre 2. Se ele é observador ou se ele é personagem. Quando é que ele vai ser observador? Quando ele conta na terceira pessoa. Quer dizer, quando é que você está narrando uma coisa, que você contando uma história que você é um narrador observador? Quando você conta em terceira pessoa. Aí a menina pegou, fez isso. Você está contando, por exemplo, uma coisa que aconteceu na escola. Aí, mãe, a professora chamou a atenção do aluno. O aluno foi para a direção. Você conta em terceira pessoa. Aí é o narrador o quê? Observador. Você observou e contou, está contando uma história. Quando é um narrador personagem? É quando você faz parte da história. Você conta em primeira pessoa. Aí você fala assim para a mãe. Mãe, a professora chamou a minha atenção. Eu fui para a direção. E lá a diretora chamou minha atenção. Por quê? Porque eu estava conversando, né? Demasiadamente. Aí é o quê? É o narrador personagem, quer dizer, você está contando a sua própria história. Então, e aí? No texto que foi apresentado, ele é contado em primeira pessoa ou em terceira pessoa? O personagem, o narrador faz parte da história ou não? Se ele faz parte, ele é um narrador personagem. Se ele não faz parte, ele é um narrador observador, tá bom? Então, aí a pergunta, estamos aqui ajudando a responder a C, tá bom? E nós temos aí por último, nós temos a questão D, que fala neste tempo de pandemia, isolamento social. Este texto nos faz refletir sobre as nossas atitudes no meio em que vivemos, os nossos valores,
e nos provoca diversos sentimentos. Escreva um parágrafo sobre seus sentimentos diante do texto lido. Então, você vai falar sobre seus sentimentos. Então, você vai escrever em primeira pessoa, tá? E o que você sente. Não pediu para ser escrito em terceira pessoa. É você, nesse caso aí, vai falar os seus sentimentos em primeira pessoa. Lembra aí do parágrafo. Um parágrafo, geralmente, ele tem quantas linhas, pessoal? No mínimo que... Vamos lá, utilizar aqui, ó. No mínimo 3 linhas e no máximo 5 linhas. Então, você vai fazer um parágrafo com no mínimo... com no mínimo 3 linhas, tá? E no máximo 5 linhas. Por que, Gisele? Menos do que 3 linhas não dá para fazer um parágrafo, galera, tá? Um parágrafo aí tem de 3 a 5 linhas. Passou de 5 linhas, você pode começar o texto, o seu parágrafo ficar muito complicado, difícil de ler, tá? Se você tem um parágrafo de 3 a 5 linhas, no mínimo tem que ter 2 pontos finais, tá? Tomem cuidado, um parágrafo vai ter que ter no mínimo 2 pontos finais, ok? Não faça um parágrafo inteiro sem colocar uma vírgula, sem colocar ponto final, tá bom? Tem que ter no mínimo 2 períodos, um parágrafo, ok? Vamos combinar. Um parágrafo tem que ter 3 linhas e tem que ter no mínimo 2 períodos. Mãe, pai, o aluno sabe o que é período? Não vou explicar. Período é quando você tem ali uma frase inteira com verbo e um ponto final. E aí você inicia um outro período. Outro período inicia-se com outra letra maiúscula e outro ponto final, tá bom? 2 períodos. Então, vai ser mais ou menos assim, olha. Você escreve. Aqui tá o seu parágrafo, né? Aqui tá as margens. Você vai começar aqui a dar o espaçamento do parágrafo. Aqui você escreveu. Aí você coloca aqui um ponto final. Primeiro período. Aí você vem e faz outra frase, outra oração. Deu 3 linhas. Outro ponto final. Deu no mínimo as 3 linhas. Já é o parágrafo, tá? Então, mãe e pai, um parágrafo tem que ter 3 linhas no mínimo e 5 linhas no máximo. E no mínimo 2 pontos finais. Porque senão ficam em boleira, sem ponto, sem vírgula. E um parágrafo bem feito, geralmente ele tem períodos curtos. Tem menino que consegue escrever 5 linhas sem colocar um ponto final, sem colocar uma vírgula. Isso é inadmissível, ok? E faça um desenho que ilustre o seu parágrafo, ok, pessoal? Essa foi a aula de hoje explicando. Se alguém tinha alguma dúvida sobre como fazer essa atividade ou se fez e não tinha entendido muito bem, essa é a aula que você vai utilizar para resolver as questões de produção textual, tá bom? Na verdade, a atividade foi de identificar o tipo textual e não de produzir o tipo textual. Você, na verdade, vai produzir aí um parágrafo, mas você identificou aí vários elementos da narrativa, tá bom, pessoal? Um beijo para vocês, um bom dia e até mais!